Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje eu tenho completa certeza disso. O meu nome é Catiane Gatti, eu tenho 32 anos e eu tenho uma história de vida minha para contar para vocês hoje. Eu tinha 21 anos quando uma noite de sábado eu estava junto com meu namorado de moto, eu de carona, e me recordo de poucas coisas durante aquele percurso. Eu estava vindo de um aniversário de uma filha de uma amiga nossa, em comum, né? E me recordo de cenas durante o percurso. Eu me recordo sim de um farol muito intenso que vinha na nossa direção, muito forte. Nesse percurso é o que eu me recordo, é isso, exatamente isso, no local do acidente. Quando eu acordei, né, lá naquele local, como que me encontraram, né? Primeiramente, porque eu fui arremessada no mato, longe, né, do local ali que tinha ocorrido o acidente. E dois casais de amigos, né, entre eles, eu não conhecia, mas depois eu passei a conhecê-los, me encontraram. Por que me encontraram? Porque o meu capacete foi arremessado, eu caí sem capacete. Quando eles notaram algo estranho, né? Um capacete, duas pessoas, porque teve uma outra moto envolvida no acidente. Então o motoqueiro, ou ele estava carregando no braço, ou o meu namorado, na ocasião, estavam carregando aquele capacete, ou teria uma outra pessoa ali naquele local envolvida. Quando eles escutaram eu chorando, né, naquele momento, e começaram a me procurar, e entraram dentro do mato. Era noite, né, e eles não conseguiam me ver nitidamente, mas foram acompanhando o meu choro, né, e me encontraram. Eu acredito que desde ali Deus agiu perfeitamente, porque se não fosse aqueles dois casais me encontrarem ali, daquela forma, eu provavelmente não teria sobrevivido. Porque no meu acidente eu tive várias fraturas. Só para vocês entenderem. Pessoas falaram que eu havia perdido o meu útero. E o Samuel é prova viva de que aquilo era mentira. Além da minha perda da minha perna, eu também tive sim uma fratura abaixo da minha barriga. Quem me visse naquela situação realmente iria pensar que eu tinha perdido o meu útero. Eu não estou julgando quem fez esse comentário, não é essa a questão. Mesmo porque a minha situação era grave. Só que aquilo foi muito dolorido para mim. Porque o meu sonho sempre foi ser mãe, desde criança. Então, quando aquilo chegou até mim, aquela informação, rapidamente eu quis procurar um médico para ter certeza de que eu tinha o meu útero ou não. Eu poderia engravidar um dia ou não. Então aquilo me abalou muito. Essa informação chegou a mim, lógico, depois que eu saí do hospital, né, que eu me recuperei completamente. Além dessa fratura, da amputação da minha perna, que eu passei pelo processo dentro do hospital, lógico, não foi imediato no acidente, eu também tive a minha bacia, né? Ela quebrou. E no trajeto até o hospital, eu me recordo também de pequenas coisas. Eu me recordo sim de ter passado o telefone do meu irmão, coisa que até hoje eu não sei de cor. E seria impossível eu pegar o meu celular e procurar ali naquela informação. Por quê? Meu celular, ele quebrou com a pancada que quando eu fui arremessada. Então eu não tinha acesso ao meu celular para pegar e acessar e passar o número do celular do meu irmão. Então, mais uma vez, Deus agiu ali. Quando a ambulância estava me levando para o hospital, eles iriam me levar para um hospital público, que a gente sabe como é sobrecarregado um hospital público. Imediatamente, eu me recordei que eu tinha plano de saúde. Não sei como eu conseguia falar. Eu não me imagino como que eu criei força naquele momento para passar tanta informação
mas eu sei que ali, por trás daquilo tudo, o Espírito Santo estava agindo em mim. Imediatamente eles retornaram, passaram pelo centro da cidade onde eu moro. Lembro sim da cena de ter passado em frente à catedral, me recordo como hoje. E fomos, né, sentido ao hospital particular. Lá já estava uma equipe preparada para me atender. Fui muito bem atendida. Dali em diante eu não me recordo de nada. Eu fui induzida a um coma, né? Eu entrei em coma induzido. A parte da UTI foi muito intensa. Muito intensa. Foi uma experiência única, maravilhosa. Ali eu passei por momentos de agonia e momentos também felizes. Foi momentos... Eu voltaria, se fosse de voltar pra lá, ou agora, nesse exato momento, para me passar por todas as experiências que eu passei, eu voltaria. Na UTI, eu tive sim a experiência de quase morte, que foi incrível, incrível. Eu me recordo sim de ter me visto por cima. Era exatamente dessa forma. A minha barriga estava aqui, né, minhas costas aqui, e eu flutuava, eu voava. Aquilo foi único, aquilo era uma sensação de liberdade que eu nunca senti, eu acredito que eu não vou sentir aqui, nunca mais. E eu me via assim, com aparelhos, vários aparelhos no meu peito, tubo de oxigênio. Aquilo foi muito rápido também. Eu escutava as pessoas passar pelo corredor, enfermeiras, eu via isso, enfermeiras, médicos, e até que eu retornei ao meu corpo. Depois também eu passei por outra experiência muito intensa, que foi de se ver completamente deitada e eu me vi por debaixo do lençol. Eu não tinha minha perna amputada naquele momento, não estava ainda com minha perna amputada. E eu vi sim a minha perna toda enfaixada e com pinos. Tinha pinos. Porque eles tentaram recuperar minha perna. Só que como a pancada foi muito forte, o meu joelho, eu não tinha mais a estrutura dele. Não tinha mais como recuperar minha perna. Ou era a minha vida ou era a minha perna. Então os médicos foram bem claros para a minha família. E a minha família não teve escolha naquele momento. Não tinha o que fazer. Se a minha perna, mesmo que eu não tivesse, né, a bactéria, né, contraído aquela bactéria, mesmo que se eu não tivesse tido nenhuma complicação até chegar ao ponto da amputação, a minha perna não teria movimento, porque eu perdi toda a estrutura do meu joelho. Outra coisa muito assim, é simples de eu falar, mas é que foi muito incrível, né, assim. Eu poderia ter pedido tantas coisas quando eu acordei e eu pedi apenas um copo de suco de laranja. Gente, aquele suco de laranja foi o melhor suco de laranja da minha vida. Porque eu passei 7 dias na UTI. 7 dias sem me alimentar, 7 dias sem tomar água. Então, foi tão assim, eu quero um suco de laranja. E eu me recordo como foi bom tomar aquele suco de laranja. Então, a gente tem que dar importância, né, a cada coisa cada coisa simples da vida da gente. Outra coisa que isso completamente marcou e marca até hoje a minha vida, e eu vou seguir sempre com aquela frase que eu escutei dentro daquela UTI. Antes de eu escutar aquela frase, eu vou contar uma história pra vocês. O que eu aprontei dentro daquela UTI. Eu me desentubei. Quando a gente entra na UTI, a gente é assim, monitorado 24 horas, né? Por uma equipe muito bem preparada. Normalmente a gente tem as mãos presas, justamente pra gente não fazer o que eu fiz. E eu consegui fazer. Eu me desentubei, foi um barulho muito forte dentro, né? Muito som alto de aparelhos apitando, veio toda a equipe apavorada. Aquilo resultou, sim, numa pneumonia, que foi controlada, graças a Deus, mas eu poderia sim, né, ter um quadro clínico alterado ali, por causa daquela situação que eu provoquei. Só que eu falo que eu me dei alta ali naquele momento da UTI, porque eles perceberam que eu estava reagindo bem.
poderia parar a sedação. E foi isso que aconteceu. Eles foram tirando o medicamento e viram uma positiva a reação, né? Quando eu acordei, nesse momento eu sei que eu não estava sendo sedada completamente. Quando eu acordei, eu não tinha ninguém no meu quarto. E eu ouvi uma voz, que eu não sei dizer se era uma mulher, né, se era feminina, se era masculina. Eu tenho completa certeza que foi Deus que falou comigo ali naquele momento. A frase foi exatamente essa: Catiane, fique feliz, pois você está viva. E essa frase, eu sigo com ela. Eu sigo com ela o resto da minha vida, eu vou seguir com ela. Porque é a frase que me impulsiona a viver, me impulsiona a buscar a felicidade. Por mais que eu sei que seja difícil, que a gente passe por momentos complicados, mas eu busco a felicidade, porque Deus falou para mim buscar a felicidade e dar graças porque eu estava viva. Depois daqueles 7 dias na UTI, eu fui ao quarto, né? Eu tive alta e passei 21 dias no quarto. Eu não sabia nada sobre o meu acidente com detalhes e nem muito menos do meu namorado que havia falecido. Eu procurava informações sobre ele e as pessoas desconversavam, não passavam informação. Falavam que ele estava se recuperando, que ele estava bem. Só que aquilo, eu comecei a perceber que ele não ia me procurar, ele não ia me visitar. Então eu comecei a desconfiar que algo tinha acontecido com ele. Foi quando a assistente social veio conversar comigo, porém ela não precisou falar nada. Quando ela entrou no quarto, eu tive a sensação de que a certeza de que ele havia falecido. E ela falou que ela tinha que conversar comigo sobre um assunto delicado, que era sobre ele. Ela não precisou de falar que ele havia morrido, porque ela simplesmente fez uma pergunta e eu respondi. Ela perguntou pra mim: o que você acha que aconteceu com o seu namorado? E eu simplesmente falei: olha, pra ele não vir me ver, não me procurar, eu acredito que ele morreu. E ela simplesmente balançou a cabeça. Essa parte foi a pior parte pra mim, de toda aquela tragédia que havia acontecido comigo. Eu nunca questionei a perda da minha perna. Nunca. Eu sempre superei, eu sempre passava força para as pessoas. Incrível isso. De onde que eu tirava força? Eu não tinha forças. Quem me deu forças foi Deus. Foram as orações daqui de fora. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Como que eu poderia sair de uma UTI tão fortalecida? E as pessoas questionavam isso. E muitas vezes, o que eu percebia? Que as pessoas não sabiam, ficavam meio tímidas de chegar até mim, porque não sabia que reação eu teria, né? Eu era uma pessoa totalmente com a vida ativa, malhava, né? Estava fazendo o curso de pedagogia, que foi aonde eu conheci o meu namorado, estava finalizando esse curso. Então, assim, as pessoas ficavam retraídas de chegar até mim. E eu acalmava elas. Simplesmente acontecia isso. Eu falava: gente, eu estou bem. Eu estou muito bem, não precisa se preocupar comigo. Eu vou sair dessa. Isso é só uma fase. Depois desses 21 dias lá no quarto, eu tive alta. A minha recuperação foi ótima. Em casa, eu sabia que a situação iria se mudar, né? Ia ser uma mudança, porque eu não tinha ali o acompanhamento dos médicos, das enfermeiras. Quando eu percebi como era assim, como dependia de mim, né? Dependia da minha fé ali para me suportar aquela situação que eu estava passando. Só que eu não reclamava, eu tocava em diante. Sempre com fé, sempre com força. Na minha recuperação em casa foi bem complicada. Por quê? Era uma época de muito calor. Aqui na minha cidade é muito quente. E eu tinha que ficar numa posição totalmente reta, sem se mexer. O único movimento que eu fazia na cama, porque eu tinha pinos, né, na minha bacia.
era poucos, era de um lado, de outro, para ser tirado o lençol, né, para ser trocado, tomar um banho, que também era realizado ali mesmo na cama. Depois que eu passei por esses 2 meses de cama total, né, eu fui retirado esses pinos da minha bacia estava completamente cicatrizada. Eu fui me locomovendo com uma cadeira de computador mesmo. E ali eu já senti assim, super feliz, que eu tinha tinha passado por uma etapa. Eu saí da cama, fui para a cadeira. E ali eu conseguia me locomover de certa forma, e com a ajuda da fisioterapeuta, eu consegui começar a aprender a andar de muleta. Por quê? Eu não tinha contato com muletas, eu nunca usei uma muleta, né, antes na minha vida. Só que, por incrível que pareça, a minha adaptação foi tão rápida porque eu vi as muletas como minhas melhores amigas. Então, era liberdade para mim conseguir andar de muleta. Seria uma grande vitória. E foi isso que aconteceu. Rapidamente eu consegui me locomover perfeitamente utilizando elas. Passei por um processo de adaptação com a prótese, porém não me adaptei perfeitamente. Então eu voltei a utilizar as muletas. Só que eu não vi aquilo como uma perda. Não vi. Porque realmente eu não tinha preconceito com as minhas muletas. Eu ia em qualquer lugar utilizando elas. Eu sempre fui em qualquer lugar. Então eu retornei às muletas. Nesse processo todo, eu tinha que retornar também à faculdade, porque eu tinha que terminar, né? Faltava 1 ano para me terminar. E foi um momento também muito difícil, porque lá a minha memória, as lembranças eram muito intensas. Foi onde eu conheci o meu namorado, foi onde eu tive a primeira noite de forma, né, caminhando. E eu cheguei lá totalmente transformada, totalmente diferente. E ali foi até hoje, muito forte eu chegar na faculdade. As recordações são intensas. Só que eu tive muita amizade ali, né, sincera. E as minhas amigas estavam me apoiando e me incentivando. Também tive muito apoio da equipe toda da universidade. Em casa, eu pensei sim em parar, em trancar minha faculdade. Só que o pessoal da faculdade foi assim, extremamente importante. Porque eles pegaram todo o material que era semana de prova, ainda quando eu estava em casa, né? E eles levaram até a mim. E eu estudei em casa. Era muito bacana. Aquilo ali eu revivi, eu voltava, né, ao passado, né, a tudo aonde que eu tinha dado um tempo. E sim, com a ajuda deles, eu me formei, terminei minha faculdade, segui em diante. De uma forma lenta, diferente, sim, mas eu segui, eu dei continuidade, eu não parei, eu não desisti. Depois de 1 ano, eu conheci o meu esposo hoje, né, que é o pai do Samuel. Tudo aconteceu de maneira bem espontânea, rápida até mesmo, eu acho. A gente namorou por um período, ele participou da formação, né, do curso meu de pedagogia, ele foi na minha festa como meu namorado. Depois a gente casou e assim eu fui tocando a minha vida. Eu segui em diante, em oração eu pedi ao Senhor e falei que eu estava preparada sim para receber uma nova pessoa na minha vida. Depois daquele 1 ano sozinha, apareceram sim rapazes interessados, mas eu não estava preparada, não estava pronta. E o que eu passo para você hoje, você que está passando por uma situação parecida com a minha, que está desanimado, ou até mesmo que não passou por uma situação como a minha, mas que tem depressão, né? A gente tem tanto caso de pessoas que vivem depressiva, reclamando da vida,
por motivos tão, às vezes, simples, né? Assim, não é um problema. Às vezes a gente dificulta muito a nossa caminhada. Olha, eu falo com prioridade. Siga em diante. Não tente viver novamente o seu passado. Não faça isso. Você tem que recordar, sim, as memórias boas, as memórias ruins. Você pode chorar, não por muito tempo, não permaneça no choro também, porque isso é um erro. Eu tive momentos, sim, de muito choro, de desespero, não vou negar. Só que eu falei, não, essa não sou eu, essa não é a Catiane. Eu tenho que reagir, eu tenho que seguir em diante. E foi isso que eu fiz. E aquela frase que Deus falou comigo dentro da UTI, sempre presente, que eu tinha que estar feliz porque eu estava viva. Para mim, a maior deficiência de uma pessoa não é a parte física dela. Para mim, a pior deficiência de uma pessoa é a falta de amor e a falta de perdão. Graças a Deus, eu não levo comigo nenhuma mágoa, nenhum rancor daquele caminhoneiro. Por mais que eu não procurei ali naquele momento investigar sobre o acidente, que eu não procurei detalhes. E justamente porque eu sabia que 2 vidas não iriam voltar, eu procurando entender a situação de como foi o acidente, mesmo porque se o caminhoneiro tivesse boa intenção naquele momento, ele teria parado e prestado socorro. Não foi o que aconteceu. Só que se hoje eu me encontrasse com ele, e até mesmo no período do meu acidente, e ele pedisse perdão, eu não teria raiva, não teria nenhuma mágoa, não tenho nenhuma mágoa, eu nunca tive nenhuma mágoa daquele caminhoneiro. Eu sempre perdoei ele. Só que o perdão maior não vem de mim, né? Eu peço a Deus que ele tenha de coração sincero se arrependido do que ele fez. E ele sim terá o perdão do Senhor. O meu perdão, ele sempre teve. Às vezes também a gente procura uma atitude, né, uma ação de uma pessoa que às vezes só depende da gente mesmo, né? Por que eu falo isso? Porque por mais que eu tinha pessoas ao meu redor me incentivando, eu não buscava isso, eu não buscava uma visita, a pessoa não veio me visitar, a pessoa não veio me ver. Não, eu sempre me fortalecia com a experiência que eu passei, né? Eu sempre tinha força com o que eu passei. Eu não buscava, e até hoje eu não busco assim, uma atitude da pessoa que às vezes pode ser só minha. Sabe por que eu falo isso também? Porque eu me deparo com situações, por exemplo, de pessoas que me encontram, que veem eu passar, né, caminhando de muleta. Aí às vezes eu não sinto que seja preconceito dela. Eu sinto assim, que aquela pessoa está curiosa de entender por que uma moça tão nova, uma mulher tão nova, está usando muleta. Eu, de forma alguma, eu me distancio daquela pessoa. Muito pelo contrário, eu tento conversar com ela. Eu tento, da mesma forma como no hospital, eu tento acalmar aquela pessoa, eu tento passar minha experiência de vida. E eu acho que o preconceito, para nós que somos deficientes físicos, eu acho que o preconceito, ele começa da gente. Se a gente não se aceitar, vai dar abertura do outro não me aceitar. Então, eu me aceitando fica bem mais fácil, fica bem mais leve. E eu chego assim, por exemplo, em consultório, em qualquer lugar que tenha uma aglomeração de pessoas, eu tento ser natural, eu tento ser simpática, porque isso é meu. Eu não chego emburrada, eu não chego... Às vezes, claro, acontecem coisas na nossa vida, mas eu tento passar por cima daquilo, porque ninguém tem culpa do que eu estou passando. E isso faz toda a diferença na aceitação, né, das demais pessoas comigo, né? Eu percebo isso. E ali eu me deparo, eu saio de uma consulta com vários amigos na sala de espera, porque eu converso muito.
e interajo. E as pessoas, assim, ficam até tímidas, né? Nossa, eu fiquei olhando, eu fiquei reparando, eu percebo isso. E ela é tão bacana, ela é tão, leva a vida tão de uma forma leve, bacana, e de uma forma espontânea, e superou, passou por tudo e superou, né? Então, eu tenho a dizer para vocês que se fosse hoje a Catiane passar, escolher, né? Você gostaria de passar por tudo aquilo para hoje ter essa experiência única de ter uma família, de ter o Samuel, né? Eu diria que sim. Eu passaria por tudo novamente. Porque, ai gente, é uma lembrança muito forte que passa dentro de mim. É muitas lembranças. Eu não choro de tristeza, eu choro de emoção, porque tudo que eu sonhei hoje está se realizando. O meu maior sonho sempre foi ser mãe, sempre foi ter uma família, e hoje está se cumprindo. Então, você que tem sonhos, que quer construir, quer mudar a sua vida, quer se transformar, se transforme, se permita. O Samuel, ele é resposta sim de oração minha, porque eu engravidei muito rápido, só que eu achava que com pouco período ali sem tomar o medicamento eu iria engravidar. E Deus mostrou para mim, mais uma vez, que tudo é no tempo dele. Em oração, eu me baseava muito na oração de Ana, né? E aquilo, ela não podia gerar um filho, né? E Deus permitiu dela ter essa realização desse sonho na vida dela. E ela teve vários filhos. E em oração eu pedi sim ao Senhor que me desse um filho. E Ele me deu. Com 2 meses que eu parei o medicamento, eu engravidei de forma natural. E hoje eu estou completamente feliz, completamente realizada. Eu tenho certeza que eu vou passar por vários obstáculos na criação do Samuel. Várias dificuldades. Eu não tenho uma locomoção, eu não vou conseguir correr atrás dele fazendo arte, que criança faz arte. Espero que ele seja bem tranquilinho. Mas eu sei que eu vou superar. Como eu superei todas aquelas etapas agoniantes da minha vida. E quando eu olhar para o meu filho e receber o sorriso dele, aquilo vai ser um combustível muito grande. E eu vou superar sim todas as fases difíceis na criação, que vai ter fases muito difíceis, como em qualquer mãe passa, não só por causa da minha deficiência. Então eu espero que esse meu testemunho de vida transforme também a sua vida, de certa forma, que eu consiga te ajudar. Esse é o meu principal objetivo, ajudar as pessoas, passar esperança, passar fé, passar coragem. E Deus está acima de tudo na sua vida. Isso é uma fase, isso vai passar, você vai ter a sua vitória. Espero que no próximo vídeo o Samuel, se Deus quiser, esteja entre nós, esteja aqui no meu colo e que ele possa participar e interagir conosco. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.